Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Hoje eu trago um vídeo diferente do que eu vinha fazendo no canal. Inclusive durante esse período de quarentena nós temos reunido em família para ler a Palavra de Deus, para louvar o Senhor, para cantar. E tem sido muito edificante, né? E eu vinha fazendo transmissões ao vivo no Facebook. Porém, nós começamos a perceber que as crianças muito pequenas, né, estavam chamando muita atenção, distraindo bastante, e nós decidimos parar de fazer a transmissão, continuamos reunindo, mas não estávamos transmitindo porque, evidentemente, não estávamos conseguindo comunicar a palavra da forma que queríamos. Então hoje eu vou fazer diferente, eu vou gravar o vídeo, depois eu vou postar e vocês poderão acompanhar. Essa mensagem de hoje já foi também compartilhada em família. Hoje eu quero cantar uma canção que ela tem muito a ver, né, com a palavra que eu gostaria de ler e refletir rapidamente com vocês. E é uma canção de Guilherme Kerr Neto. O título dela é Unidade e Diversidade. Eu acredito que ela tem muito a ver ela tem muito a ver com a palavra, e essa canção também tem muito a ver com a minha experiência de fé. Eu conheci essa canção justamente na época que eu entendi essa mensagem do Evangelho dessa forma simples, né, dessa forma prática, dessa forma que vai muito além da questão da religiosidade, vai muito além da questão institucional, mas tem muito mais a ver com prática, com vivência cristã. E eu gostaria de cantar, eu não sou cantor, né, vamos desculpando por aí, mas eu vou cantar porque eu acredito que ela vai contribuir com o objetivo da palavra de hoje. Da multidão dos que creram, era só o coração, alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Então essa canção, como eu disse, ela tem muito a ver com a palavra, né? Eu vou ler hoje Atos capítulo 4. São apenas 4 versículos, 32 até o 35, e essa canção justamente ela é baseada nesse trecho aqui de Atos, que mostra a experiência dos primeiros cristãos, como eles se reuniam, como eles viviam, né? Como eles realmente tinham uma vida em comum. Isso é muito, muito interessante, né? É certamente um exemplo, um modelo para que os cristãos de hoje também sigam. Sabemos que hoje o mundo é diferente, né? Mas tem muitas coisas que é totalmente possível nós copiarmos e certamente nós teremos grande êxito
principalmente numa época como a que vivemos, né, de quarentena, época de epidemia, de pandemia. Isso tem prejudicado, tem afetado a vida de cada um dos cidadãos, não apenas do nosso país, mas do mundo inteiro. Então o texto diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Uma palavra muito forte, né? O versículo 32 já começa falando sobre a multidão dos que creram. E, de fato, o que nós temos em comum, nós que cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o que nós temos em comum é justamente a nossa fé. É a fé comum, né, que foi dada a todos nós. Todos nós cremos que Jesus ele veio ao mundo, que Jesus sofreu e morreu para salvar a cada um de nós. É através dessa fé no sangue derramado de Cristo que nós podemos e alcançamos a salvação, né? Então isso é algo que é o pilar do cristianismo, essa fé comum que a multidão dos que creem em Cristo, independente até mesmo da sua denominação, né, da sua... o título aqui não é importante, mas sim a nossa fé comum que nós temos em Cristo. E o texto continua falando sobre como essas pessoas elas compartilhavam da mesma mente, do mesmo coração, ou seja, elas tinham princípios em comum, elas tinham valores em comum e elas tinham uma comunhão que partia dessa comunhão de princípios, de valores, de crenças. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso aqui é forte, né? Porque nós sabemos que hoje, muitas vezes, nós vivemos muito mais do eu, nosso ego, e é muito difícil você falar o que eu tenho é de todos nós, né? O que é meu é seu. Isso é uma palavra muito forte aqui desse texto e essa deveria ser a nossa prática cristã, né? Nem sempre é assim. Hoje eu fico observando como o próprio mundo, né? As pessoas diante desse quadro da pandemia, elas têm de uma certa forma vivenciado isso. E isso vai muito além dos muros da igreja, né? Hoje eu vejo, por exemplo, aqui na nossa cidade, como que o próprio governo, a própria assistência social tem se preocupado, né? Eles têm recebido muitas doações e têm compartilhado aqui na cidade. O próprio governo tem tomado aí medidas, né? Distribuindo aí entre aqueles que necessitam. Isso é muito importante, né? Inclusive também alguns cantores, alguns cristãos que vivem da música também têm feito suas lives e têm recebido doações, não apenas os cristãos, né? Outros artistas também, isso é muito louvável, né? Isso tem a ver com essa palavra aqui. E aqui fala que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, versículo 33. Aqui novamente o pilar da nossa fé, né? Cristo veio ao mundo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, eu posso ter esperança, você pode ter esperança de que um dia a ressurreição ela alcançará todos aqueles que creem em Cristo. E isso certamente é motivo de grande alegria, né? E é interessante que a essência da pregação dos apóstolos estava em torno da ressurreição de Jesus, né? Eles continuavam com grande poder a proclamar a ressurreição de Jesus, assim como também nós cantamos agora há pouco. Então essa é a essência da nossa fé. Eu preciso crer nisso e você precisa crer nisso, se havemos realmente de ser herdeiros, né, daquilo que a Bíblia nos promete, daquilo que a palavra do Senhor nos promete para um futuro. Hoje nós vivemos nas dificuldades, né, desse dia a dia, mas nós teremos esses dias melhores. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos, novamente falando sobre compartilhar, né? Então essa é uma mensagem muito forte desse texto, né? O compartilhar daquilo que nós temos. E eu espero que essa palavra ela possa edificar você, assim como ela edificou a minha família. E em breve nós traremos